Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai querido e santo, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por essa noite, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Usa-nos para a tua glória, honra e abençoe meus irmãos e irmãs que aqui estão, que todos nós, ó Pai, possamos receber de Ti a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim que te oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 39. Nós vamos ler até o verso 55. Reverentemente, vamos acompanhar a leitura. Nos fala sobre a visita que Maria faz à sua prima Isabel e também o cântico de Maria. Nos diz a palavra do Senhor: naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite de hoje. Nós vamos meditar sobre o Magnificar. O Magnificar é o hino que a Virgem Maria louva a Deus. Geralmente, quando nós lemos a história, nós vemos que a história é escrita pelos poderosos, pelos ricos, pelos homens de prestígio que encontramos na nossa sociedade. E quase nunca a história nos narra acontecimentos simples e singelos dos pobres. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nesta narrativa de Lucas, nós encontramos uma exceção. Aqui nós vemos uma menina pobre de Nazaré, narrando a história. Nós vivemos numa sociedade que só considera importante os que fazem grandes coisas, os importantes, os de renome, os que acreditam ser eles próprios os únicos protagonistas da história. E aqui, no nosso texto, o protagonismo, se assim podemos dizer,
é o de duas mulheres, personagem de per si, já desvalorizadas em uma sociedade machista e patriarcal, como era a sociedade de Maria e de Isabel. Isabel não podia ter filhos, Isabel era estéril, já idosa, e por isso também era discriminada e acusada de não alcançar o favor de Deus. Então, dessa forma, nós temos aqui no nosso texto essas duas mulheres, Maria e Isabel, duas personagens que não tinham nenhuma importância na sociedade em que elas estavam. Mas Deus é assim, irmãos. Deus é assim. Deus tem prazer em exaltar os humildes, em exaltar os pobres. Deus, ele derruba os ricos e os orgulhosos. Aqui em Lucas é aquele que tem vários ais contra os ricos. E nós notamos isso desde o primeiro capítulo do seu evangelho. A gente vê em Lucas que são essas duas mulheres, com seus dois filhos, que mudarão a história do mundo e até mesmo a história do universo. Lucas, ele nos apresenta essa narrativa do ponto de vista de Maria. O Magnificat de Maria é então precedido, conforme nós lemos, pela visita que Maria faz à sua prima Isabel. Nos diz o texto que logo em seguida ao anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que ele iria ter um filho, iria ser chamado de João. E logo após o anjo falar sobre estas coisas com Maria, Maria foi visitar a sua prima Isabel. Isabel já era uma senhora, não podia mais ter filhos e estava neste momento que Maria a encontra grávida já de 6 meses de João Batista. A sua gravidez foi também um verdadeiro milagre. Quando Maria a encontra naquele estado, Maria estava no início da sua gravidez. E nós temos aqui, irmãos, como a história é bonita, nós temos aqui um encontro de uma senhora com uma adolescente. É um encontro de dois filhos, o encontro de João com Jesus. O encontro de duas economias, ou podemos dizer, o encontro de duas alianças. A velha aliança representada por João e a nova aliança representada por Cristo. Na visita, quando Isabel ouve a saudação de Maria, nos diz o texto que a criança no ventre de Isabel estremece, dá chutes de alegria e fica possuída pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel, no texto anterior a esse, já tinha dito a Zacarias que João iria ser cheio do Espírito Santo de Deus já no ventre da sua mãe Isabel. Vejam que com a saudação, quando Maria chega na casa de Zacarias e faz uma saudação a Isabel, quando Isabel ouve a saudação de Maria, veja aí na sua Bíblia o que ela exclama, verso 42 e 43. Ela diz em alta voz, ela dá um grito e ela diz: bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja que esses versículos expressam a alegria de alguém, a alegria que surge sempre quando alguém reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Uma coisa notável aqui para a gente observar é o fato de João Batista ter começado a cumprir o seu chamado quando ainda estava no útero de Isabel. Que coisa interessante nós temos aqui. O ofício profético de João Batista fica evidente quando ainda era uma criança por nascer no ventre de Isabel. A gente pode até dizer que João Batista
foi a única criança que teve como púlpito o ventre de uma mãe. É o que nós temos aqui. João Batista era uma testemunha no ventre da sua mãe que apontava para Cristo. E Isabel passa aqui a saber que um feto já era uma pessoa capaz de sentir emoções. Por isso que é tão caro para nós esse assunto do aborto. Porque, veja, com 6 meses, João Batista já responde à presença do Senhor Jesus, que estava no início da gravidez de Maria, quando os dois se encontram. A vinda de Cristo, portanto, é um fato que leva uma pessoa a saltar de alegria, até mesmo um feto. Assim como o anjo Gabriel, Isabel também reconheceu que Maria era favorecida pela graça de Deus. Contudo, se prestarmos atenção, as palavras mais importantes de Isabel não são aquelas que dizem respeito a Maria, sua prima, mas a Jesus. Isabel, ela se refere à criança no ventre de Maria como seu Senhor. Olha que interessante nós temos aqui. Isabel foi a primeira pessoa a confessar a sua fé em Jesus Cristo como Senhor. Nós podemos dizer que Isabel foi a primeira pessoa cristã. A primeira pessoa cristã na história foi uma mulher, foi Isabel. E olha que ninguém havia dito para Isabel que Jesus era o Senhor dela. Isso se deveu ao fato de que naquele momento Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus, assim como João Batista também. E isso foi revelação da parte de Deus de que Jesus era o Messias, e Isabel o chama de Senhor. Veja aí na sua Bíblia o verso 45. Obrigado, presbítero Lúcio. Veja o verso 45, ela diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui outro fato interessante: Isabel ressalta a fé de Maria, e nós somos salvos pela fé mediante a graça. Porque Maria creu na palavra de Deus, ela experimentou o poder de Deus e se tornou a mais bem-aventurada de todas as mulheres e entre todas as mulheres. É dessa maneira que todos nós deveríamos reagir diante de Jesus Cristo, confiando nele como nosso Senhor, o nosso Salvador, e nos alegrando nele. Hoje todos aqueles que creem em Jesus saltam de alegria. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, com o Messias, salta de alegria. Fato é que Lucas, em seguida à visita que Maria faz a Isabel, Lucas nos cita o cântico de Maria, o Magnificar da Virgem Maria. Isabel e João não foram os únicos que se alegraram com a vinda do Messias, com a vinda de Cristo. Maria, ou a Virgem Maria, também se alegrou e muito com a vinda do Messias, e ela cantou. Diante dessa situação, Maria canta. Ela expressou a sua alegria com um cântico, chamado de Magnificar. A palavra Magnificar é a primeira palavra que aparece no Cântico de Maria, na versão latina, na Vulgata de Jerônimo. Magnificar quer dizer magnífica, engrandece, e Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador. E Lucas nos coloca isso de uma forma muito bonita. O Cântico de Maria é o primeiro de 4 outros hinos que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas. No capítulo 1 nós temos o Magnificat de Maria, depois em seguida nós temos o Benedictus de Zacarias, depois nós temos o Glória dos Anjos e depois nós temos o 4º cântico ou hino, que é o Nunc Dimittis, agora despede, que é o cântico de Simeão, do sacerdote Simeão. Que coisa interessante, nós temos aqui diante de nós Lucas como o único escritor que registra esses 4 hinos de louvor a Deus por ocasião da chegada do Messias. Por isso, Simone, a gente pode dizer que o primeiro hinólogo cristão foi Lucas. É o que nós temos aqui. Lucas incluiu essas letras tão bonitas porque Lucas entendia que o Evangelho deve ser um musical. Nós devemos dar glória a Deus por aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Não basta nós simplesmente contarmos o que Deus fez para nos salvar. Esta obra precisa ser celebrada em canções. Por isso que no Natal nós temos tantas canções, tantos hinos, tantas expressões de alegria e de louvor ao nosso Deus. O poema de Maria é um salmo que nos leva à adoração, nos leva à reflexão, nos leva à meditação, porque a música é uma forma de nós falarmos com Deus, e Maria sabia disso. Tem alguns estudiosos que acham que Maria, uma mulher, uma adolescente, uma judia, ela não poderia ter escrito esse poema tão belo e tão teológico. As pessoas que pensam nisso, elas desconsideram a inspiração do Espírito Santo que Maria teve para escrever estas letras tão lindas que nós temos nas Sagradas Escrituras. E estas pessoas ignoram a doutrina da inspiração. É um texto maravilhoso, o texto do Cântico da Virgem Maria. Segundo os estudiosos, e depois vocês podem comparar em casa, o Cântico de Maria se assemelha muito com o Cântico de Ana no Antigo Testamento. Ana também era estéril e não podia ter filhos, e ela louvou muito a Deus pela chegada de Samuel. Mas além do paralelo que temos com o Cântico de Ana, 1 Samuel 2, do verso 1 a 10, nós temos no Cântico de Maria vários salmos sendo citados e vários outros textos do Antigo Testamento. Nós temos pelo menos 16 alusões no Cântico de Maria ao Antigo Testamento. É como se Maria estivesse citando a Bíblia toda. Nós temos a Torá, Gênesis, temos os profetas e temos os escritos. As 3 partes que constituem o Antigo Testamento. Em outras palavras, Maria está dizendo que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Que coisa interessante nós temos aqui nesse Cântico de Maria. Isso nos mostra que Maria, ainda adolescente, uma menina, e mesmo sendo mulher, ela tinha acesso à palavra de Deus e a recitava de cor. Maria aqui, ela se lembra dos salmos que a sua mãe cantava para ela, recitava para ela e junto com ela. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando ela fala da sua alma e do seu espírito, Maria está se referindo a todo o seu ser. É uma canção que flui do coração de Maria.
de qualquer maneira, uma canção que era sua. Maria adorava a Deus com todo o seu ser, com a sua alma, com seu espírito, com as suas forças, com a sua mente. Maria conhecia a Bíblia. Maria conhecia a palavra de Deus. À vista disso, nós aprendemos que a melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos a glorificarem a Deus é estudando e entoando a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia, ela se torna a canção do nosso coração e podemos então nos unir a Maria no mesmo cântico, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu quero destacar aqui agora para nós que com o Magnificar nós aprendemos a humildade por meio da humildade de Maria. Maria, irmãos, tinha todos os motivos para se envaidecer. Afinal, ela foi visitada por um anjo, e não era qualquer anjo, foi Gabriel, e ouviu da parte dele palavras maravilhosas. Maria estava grávida do Filho de Deus. Seu filho foi concebido pelo Espírito Santo. Maria foi chamada bem-aventurada. Mas no cântico de Maria, Maria não faz nenhuma menção direta ao Filho de Deus. E a gente pergunta, por quê? A resposta é que Maria teve a grandeza de olhar para além do presente que recebera da parte de Deus e louvar o Deus que concedera o seu presente. Por isso, Magnificar. Maria magnifica, ela engrandece o Deus bendito que estava realizando esse grande milagre na sua vida. Maria não pensa nela mesma, ela pensa em Deus, ela engrandece a Deus. Maria, que era bendita não por si mesma, mas graças à pessoa de Deus, Maria enaltece a Deus. Maria louva a Deus pelos seus muitos atributos. Veja que ela exalta o seu poder. Veja o verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. O poder que realizou o milagre dela se achar grávida, sem ter tido relação com homem algum. E ela ainda diz no verso 49, santo é o seu nome. Ela honra a santidade de Deus. Ela ainda engrandece a misericórdia de Deus pelos pecadores. Veja o verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria louva a fidelidade de Deus em manter as suas promessas. Ela cita praticamente todo o Antigo Testamento, citando a Torá, os profetas e os escritos. Olha aí o verso 54 e 55, as duas últimas estrofes do cântico. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Ao enviar Jesus para nascer da Virgem Maria, Deus, em sua misericórdia, ajudou Israel, cumprindo as promessas que Deus havia feito séculos atrás a Abraão e a sua semente. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, os gentios e os judeus. E o mesmo se aplica a Jesus. O seu nascimento iria abençoar gentios e judeus. Mas pensemos ainda na humildade de Maria. Maria, ela não pensa na sua pessoa, mas ela se regozija no caráter de Deus. Um Deus misericordioso, um Deus santo, um Deus
maravilhoso. Quando nós falarmos a respeito do que Deus fez por nós, como de fato deveríamos fazer, será mais a respeito dele e menos a respeito de nós mesmos. O que Maria pensava? Ela sabia que Deus exalta os humildes e humilha os soberbos. Veja aí na sua Bíblia, versos 46 a 50. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. A palavra humildade aqui é a palavra para escrava. Maria se coloca como uma escrava de Deus, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria, irmãos, era uma adolescente. Segundo os estudiosos, provavelmente uma menina por volta dos seus 13 anos, que era quando a menina era encaminhada para o seu noivo, para o seu casamento. Uma menina, uma adolescente, pobre, humilde, uma menina despretensiosa, uma camponesa de Nazaré. Nazaré, um lugar inexpressível. Maria era uma pessoa sem importância. Não havia talvez ninguém mais humilde do que Maria. E Maria foi alcançada pelo favor divino. Chama Deus de seu Salvador. Salvador é um dos títulos preferidos de Lucas para a pessoa de Deus e para a pessoa de Jesus. Maria, ao chamar Deus de seu Salvador, ela reconhece a sua natureza pecaminosa e a sua necessidade de salvação. Maria era uma pecadora. Maria nasceu necessitada de salvação, ela estava condenada. Observem que nesse texto não há nada que valide o fato de Maria ser imaculada ou digna de adoração. Em nenhum momento a Bíblia fala que Maria era imaculada, como alguns aí querem afirmar sobre a Imaculada Conceição, a Imaculada Virgem Maria. O único imaculado que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus. Mas Deus contempla a humildade de Maria e Deus a salva pela sua maravilhosa graça. Deus visitou Maria com seu Espírito Santo e colocou no seu útero o Filho de Deus, o Salvador. Por isso chamam Maria de bendita, uma menina abençoada pelo favor imerecido de um Deus misericordioso. Irmãos, Maria temia a Deus. Maria honrou a Deus. Maria glorificou a Deus. Maria exaltou a Deus. Pessoas que temem a Deus, como Maria, serão exaltadas, por mais humilde que seja a situação em que a pessoa possa viver ou estar vivendo. Nós aprendemos com Maria o valor da humildade. Humilhe-se, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, humilhe-se na presença de Deus, adore-o, glorifique-o, engrandeça a Deus. João Batista, ele dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Não engrandeça a si mesmo, mas faça como Maria, engrandeça a Deus. Como diz Tiago 1,10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Maria, grávida do Filho de Deus, falava que Jesus
tinha vindo para estabelecer o seu governo com justiça e o seu reino com poder. Isso implicava na destruição de cada nação soberba e a humilhação de cada coração arrogante e soberbo. Só Deus merece o poder, a honra e a glória. E em nossos versos aqui, diante daquilo que Maria fala, Maria mostra-nos que Deus humilha. Veja o verso 51, Deus humilha a soberba do intelecto, os que alimentavam pensamentos soberbos. Deus humilha a soberba da posição, verso 52, derrubou do trono os poderosos. Deus humilha a soberba da riqueza, verso 53, despediu vazios os ricos. Maria entendeu que a vinda de Cristo, a chegada do Messias, viraria o mundo de cabeça para baixo. O Filho de Deus seria o exato oposto de qualquer expectativa de qualquer pessoa que pudesse ter acerca do Messias. Em Cristo, Deus inverte radicalmente os padrões convencionais de grandeza e de importância. A pessoa que Deus exalta é o servo humilde que faz a sua vontade. E a pessoa que Deus humilha é o líder poderoso que se recusa a reconhecer quanto ele necessita de Deus. E Lucas, no seu evangelho, ele dá muita ênfase à humildade em contraste com a soberba. No capítulo 16 de Lucas, nós vemos o rico indo para o inferno e Lázaro, o pobre, indo para o céu. No capítulo 18, nós vemos o soberbo fariseu não tendo as suas orações atendidas, mas o publicano pecador, ele chegou clamando a Deus e ele saiu justificado. E no capítulo 14, Lucas nos fala: todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E na conclusão do Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus, aquele que se fez pobre por amor de nós, sendo exaltado, sendo glorificado. No reino de Deus, amada igreja, há uma completa inversão de valores. No reino de Deus, o menor é o maior. No reino de Deus, o que se humilha é o que é exaltado. No reino de Deus, o último será o primeiro. Tem um conjunto musical chamado Moradas. Não sei se vocês já ouviram falar. E esse conjunto musical chamado Moradas tem uma música cujo título é Postura do Reino. Depois procure na internet. Uma música maravilhosa. E a letra desta música diz, abre aspas, o menos é mais, o líder é servo. O pobre é rico, o louco é sábio. O último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno. Quem perde que ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. Fecha aspas. Assim, irmãos, nós vemos que a vinda de Cristo, o Filho de Deus, conforme nos diz Martin Lloyd Jones, virou o mundo de cabeça para baixo. Aos humildes Deus oferece misericórdia, mas aos soberbos Deus dá a sua justiça. Todas as nações soberbas serão derrubadas, todo governo despótico cairá. Deus não descansará até que somente Jesus Cristo seja o Senhor. E, irmãos, Deus faz a mesma coisa com a sua igreja. E Deus faz a mesma coisa com as igrejas. Nada é mais letal à saúde espiritual do que o orgulho espiritual. As igrejas que se vangloriam do seu ministério serão humilhadas, até que aprendam a render a Deus toda a glória. Enquanto as igrejas que realizam a obra do Senhor com humildade, estas igrejas serão
instrumentos nas mãos de Deus para a transformação de vidas por meio do Evangelho. Quero concluir, e eu concluo citando Martinho Lutero. Martinho Lutero, comentando o Cântico de Maria, Martinho Lutero nos diz: dos grandes feitos e obras de Deus, para o fortalecimento de nossa fé, para o consolo de todos os humildes e para o terror de todos os poderosos da terra, deixemos que o hino de Maria sirva a esse propósito triplo, pois ela o entoou não apenas para si mesma, mas para que todos nós o entoemos depois dela. E eu e você nessa noite podemos dizer juntos com Maria e com Lutero que este hino, este Magnificat, realize uma obra santificadora em nossas vidas. Nos ensine a cantar o nosso próprio Magnificat. Deus fez grandes coisas por nós, portanto nós o engrandecemos pelos feitos poderosos da nossa salvação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Também o engrandecemos pela obra graciosa do Espírito Santo, que humilha a nossa soberba para que Deus possa nos exaltar à sua glória. O que cabe a nós, em gratidão pelo nascimento de Jesus, nosso Salvador, o nosso Natal, é nós expressarmos a Deus o nosso Magnificat. Que Deus seja louvado, exaltado e adorado. Um Feliz Natal a todos. Deus os abençoe. Shalom.